Senhoras e senhores, é Luiz Carlos Júnior e Jojo. E manda uma pergunta para ele. Ele postou aí, manda uma pergunta. O Luiz mandou? No Instagram. Faça uma pergunta. Pergunta que eu quero fazer para ele, não posso fazer. Ele já mandou mensagem. Trabalha hoje? Eu falei, todo dia, Luiz. Aqui é trabalho, né? Vocês sabem disso. Falando nisso, vamos botar o Eric Faria para trabalhar. Tem um boletim do Fera depois do jogo entre Flamengo e Portuguesa no Maracanã vazio. Fala, Fera! Grande Rodrigo, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passes. Tivemos nessa noite aqui no Maracanã, uma noite bastante diferente e num aspecto negativo, né? Porque ver o Maracanã sem público é sempre muito triste, principalmente nessa fase que o Flamengo está vivendo, sempre colocando 40, 50, 60 mil torcedores. Inclusive o técnico Jorge Jesus me falou que foi a primeira vez que ele trabalhou num jogo sem público, falou que não queria viver essa experiência de novo. O fato é que sem público, o Jorge Jesus também foi um pouco mais contido, ele que normalmente grita muito, talvez ele tenha ficado esperto, porque todo mundo iria ouvir as instruções e as broncas dele, né, à beira do campo. Em alguns momentos ele estava realmente agitado, principalmente com o Pedro no primeiro tempo, que não fez um bom jogo, ele cobrou mais movimentação do atacante rubro-negro, que entrou na vaga do Gabigol, que foi poupado. Aliás, o Flamengo não teve 4 jogadores hoje, né, o Diego Alves, o Felipe Luiz, o Thiago Maia e o próprio Gabigol, que foram poupados. Falando do jogo, a Portuguesa apresentou um jogo muito eficiente taticamente, marcou super bem o Flamengo, concedeu poucas possibilidades para o Flamengo fazer gol. No primeiro tempo, o Bruno Henrique, por exemplo, teve 2, né, uma de cabeça e uma outra que ele chutou meio mascado, enfim. O Flamengo não foi também um time criativo, como a gente costuma ver, faltou muita inspiração, principalmente para os 2 jogadores que fazem a articulação da equipe, né, casos do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. No segundo tempo, para aumentar a surpresa, a Portuguesa, num ótimo contra-ataque, conseguiu abrir o placar 1-0, gol do camisa 6 Michael Douglas, que chutou forte, a bola ainda desviou no Rafinha e acabou traindo o goleiro César. A partir daí o Flamengo passou a encurralar a Portuguesa, mas assim, meio desordenadamente, assim, não parecia que realmente o Flamengo iria conquistar a vitória, não. E acabou conquistando nos minutos finais, num chute do Vitinho, que acabou contando com o desvio também, o Flamengo acabou dando sorte nesse lance, e logo depois o Arrascaeta fez o gol da vitória e da virada também, num chute bem no cantinho. Então o Flamengo acabou vencendo por 2-1, manteve a invencibilidade do Mister no Maracanã, que teve para cair hoje, realmente quase, eu já estava pensando num trocadilho para fazer com você, viu, Rodrigo? A Portuguesa ia derrubar o Português no Maracanã, mas ainda não foi dessa vez que o Flamengo, sob o comando do técnico Jorge Jesus, perdeu uma partida. Agora a gente chega a 25 vitórias e 3 empates aqui no Maracanã, sob o comando do técnico Jorge Jesus, que ainda não perdeu no estádio. Para eu fechar minha participação aqui, uma informação: nessa segunda-feira vai acontecer uma reunião importante na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. A federação vai ouvir as partes envolvidas, né, no espetáculo, no futebol, sindicato de jogadores, e a tendência, não é uma confirmação ainda, a tendência é de que o Campeonato Carioca seja realmente paralisado e que a gente não tenha nem sequer jogos com portões fechados, mas isso segunda-feira certamente a gente vai ter desdobramentos, mas a tendência hoje é realmente que a gente tenha essa rodada e depois o Campeonato Carioca pare até uma segunda ordem do poder público. Tá ok, Rodrigo? Um abraço para você, boa noite para todo mundo. Valeu, Fera, pelas informações. Vamos aguardar para ver essa história do campeonato, que era o óbvio, né? O mundo todo está parando. Serenidade a gente tem que ter, e o futebol não pode ficar parte do mundo, né? E é natural que a CBF também intervenha na segunda-feira e a partir daí tem que dar uma parada geral, sim. Pois é. Agora, o Flamengo, Pedrinho, quase deu uma parada geral hoje, porque foi um jogo atípico por vários motivos, né? Primeiro, sem torcida. Ia ficar parecendo aquela pelada dos garçons no aterro lá, que você ouve os caras gritando o tempo inteiro. Uma vez eu fiquei num hotel ali em frente, o Hotel Novo Mundo, que já fechou, que era o hotel onde o Santos se concentrava quando jogava no Rio. Tem uma placa do 10º gol do Pelé lá no prédio, que agora está fechado, eu acho. E quando o Pelé fez o 10º gol, o Santos estava lá hospedado. E o hotel é de frente para os campos do aterro, que rolam a madrugada inteira. Os garçons saem 3, 4 da manhã e vão para lá jogar bola. Fica parecendo o estádio vazio. Você ouve os caras gritando, volta pra marcar, não sei o que lá, ouve o cara xingando. Primeiro isso. Segundo, um Flamengo que cruzou 22 bolas na área. E quando teve a oportunidade de chutar, não chutava, ficava no tic-tac na frente do gol e ninguém chutava a bola. Aí o Arrascaeta resolveu chutar no final, a bola entrou.
Foi o jogo, acho que mais diferente do Flamengo que a gente tem visto, em termos de intensidade. A gente sempre fala que o Flamengo joga em outra rotação, né? Para o adversário acompanhar a rotação do Flamengo é bem difícil. Hoje, principalmente no primeiro tempo, foi bem abaixo. Mas a gente aqui até culpa rapaziada da onde eu vim, que é do futsal, né? Antigo futebol de salão, querendo descobrir o tamanho da quadra. E a gente descobriu aqui que é 40 por 20. Então, para você furar esse bloqueio, 40 por 20, no futsal jogam 10 jogadores, 4 de linha e um goleiro. Exatamente. Ali são 21 jogadores num espaço menor do que uma quadra de futsal. Porque o Flamengo normalmente já amassa o seu adversário. E com uma equipe que veio proposta a fazer uma marcação muito boa, como fez a Portuguesa, ali já não tem nem mais mecanismos para você treinar. Porque o espaço é tão curto, é tão congestionado, que ali depende muito mais de uma individualidade, de uma criatividade, do jogador chamar a responsabilidade de um drible curto, que é um drible do futsal, do que qualquer movimentações treinadas pelo Jorge Jesus. Se a gente for ver, é quase dentro da área da Portuguesa o jogo inteiro. Então tem esse ponto, é difícil. Mas o Flamengo vai normalmente encontrar equipes assim. O Flamengo costuma trabalhar assim e enfrenta muitos adversários desse jeito e tem alguma facilidade normalmente. O problema é que faltou combustível, faltou energia, faltou a torcida. Faltou a torcida, né? A torcida empurra o time, mexe. E engraçado que quando tinha o Pedro dentro de campo, e a gente está vendo o gol da Portuguesa, que deixa todo mundo atônito, né? E agora? Será que é hoje, né? E o ambiente parecia estar preparado para isso. Quando tinha o Pedro dentro de campo, o Flamengo insistia na bola por dentro, tocada. Quando o Pedro saiu, começou a cruzar a bola. Estava dando a estatística, foram 22 cruzamentos. Era muito cruzamento, era um Flamengo diferente do que a gente está acostumado a ver, um time com um jeito, com ideias diferentes para resolver a partida. E não é que no final acaba resolvendo justamente assim? Pois é. No abafa. Olha aí. E o gol do Vitinho, sem torcida, é tão estranho que o gol do Vitinho, eu achei que a bola tivesse ido para fora, porque você não ouve a torcida comemorando. Você fala, ih, foi pro lado de fora. Não, a bola entrou, desviou e entrou. O que eu vou falar pode parecer até uma besteira para alguns, mas porque normalmente você quer que um time grande amasse sempre o seu adversário, independente do que aconteça, se tratando do seu adversário seja um time menor do que você como camisa e tecnicamente. Mas em alguns momentos é necessário, às vezes, você parar com essa pressão lá dentro, porque se você não está criando, numa marcação de tiro de meta, num lateral, no campo ofensivo, você não marca lá em cima não, desce um pouquinho, deixa eles saírem jogando, traz ele um pouquinho para o seu campo, até porque o Flamengo tem esse jogo também de velocidade de transição com o Bruno Henrique, com o Michael. Se você está ali congestionado, está com dificuldade de criar, que foi o que aconteceu hoje com o Flamengo, até criou, mas criou bem menos. Saiu a bola aqui na lateral, desce um pouquinho, não vou marcar pressão não, vou deixar eles jogarem um pouquinho. Vou deixar eles saírem um pouquinho do campo. Para ver se me dá espaço. Para ver se me dá espaço. São alternativas que eu acho que também... o futebol ele não tem uma receita, né? Não tem um modelo perfeito. Tem uns que agradam, outros que não. Então você pode alternar. Não é obrigado o grande ficar lá amassando o adversário se você não está criando. Você tem um Bruno Henrique que tem uma velocidade de cara de 100 metros. Você tem o Michael, que se destacou por isso em jogo de transição. E entrou muito bem de novo. Aliás, o Flamengo ganhou no abafa, não ganhou em cruzamento. Né? Não, ganhou no abafa. Um gol contra, o empate acaba sendo o gol contra. Que a bola o chute desvia. E numa jogada de infiltração. No primeiro tempo, ali, não. teve a oportunidade de fazer um gol claro ali com o Bruno Henrique, que ele cabeceou sozinho para fora. E um gol nesses jogos, ele muda um pouquinho. E outra bola pequena área no segundo tempo, antes de empatar também, ele perdeu um gol feito quando ele toca por cima. Quando ele se coloca na posição do Pedro, que não estava conseguindo ser produtivo. O Eric, até durante a transmissão, chamava a atenção de que o Jorge Jesus, volta e meia, chamava o Pedro, né, para participar mais, para estar mais integrado ao jogo. Adaptação também, e é um tipo de adversário difícil de você vencer, olha só. Para empatar foi no finalzinho e com um gol contra, cara. Deve dar um desespero pro olha esse lance aí, quantos jogadores da Portuguesa dentro da área? Pois é. Tanto jogador que a bola bateu em um e entrou. Acho que só tem um fora da área. Foi um gol de pinball aí. É o que você falou, né? Os caras ficam querendo resolver na marra. Não é possível que a gente não vai fazer um gol aqui. Né? Vai pra cima, não consegue, tem que acionar o plano B, né? Ainda mais com aquela paradinha que tem do tempo técnico, às vezes você pode, rapaziada, desce um pouquinho a linha. Não marcar pressão não. Saiu no tiro de meta lá, deixa eles saírem pro jogo um pouquinho. E não marca logo na linha do meio de campo não. Baixa mais um pouquinho o bloco, deixa eles entrarem um pouquinho na intermediária.
E aí a gente rouba a bola e sai correndo. Como o Flamengo fez no jogo passado, que parecia uma... Lembra que a gente falou? Pô, parecia um arrastão, né? Um arrastão, uma máquina, assim... Cara, isso tem uma coisa que eu respeito no futebol e na vida, é fase. Quando você está na fase boa, tudo acontece para você, né? E o Gabigol era o cara da fase boa. Era o cara... O time todo estava muito bem, mas ele era o cara que estava resolvendo tudo dentro de campo. De repente ele não está, você perde a referência para os momentos de dificuldade daquele cara que vai te resolver. Daqui a pouco ele vai resolver e ele não estava lá. Não estava. Aliás, não estava o Gabigol, não estava o Diego Alves, não estava o Felipe Luiz, não estava o Gerson. Jogou a zaga foi Léo Pereira e Rodrigo Caio. Rafinha, mas eram 4 desfalques. Lembrando que o jogo foi transmitido pelo Globoesporte.com em parceria com a Flá TV e a gente vai assistir agora a entrevista do Mister falando da partida. O jogo parecia que seria aqui hoje a primeira derrota do Flamengo comigo, né, no Maracanã. Aquilo que me alimenta e aquilo que eu confio muito nesta equipa e nestes jogadores, eu sei que um gol a gente vai fazer. Eu estava quase a acabar e eu dizia para mim, bem, eu posso não ganhar, mas perder não vou perder, que a gente vai fazer um gol, não é? E pronto, e as coisas apareceram depois com facilidade, as mudanças táticas que a gente foi fazendo, que jogámos no limite do risco tático, obrigámos que houvesse mais jogadores nossos perto dos novos jogadores que a equipa do Portuguesa punha, colocava em frente à sua grande área, mas já fizeram o que lhes competia. Dou os parabéns à equipa do Portuguesa. Agora, quem joga assim, não é? Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas nunca ganha, perde sempre, mas às vezes pode empatar. Tá aí a entrevista do Mister para a Flá TV. Agora um trecho dele falando sobre o coronavírus e sobre como tudo isso que está acontecendo afetou um conhecido dele, afeta a vida pessoal de todos nós de alguma forma. Fala, Jesus. Eu sou português, sei muito bem o que é que se está a passar em Portugal. Já perdi alguns amigos e, portanto, isto do coronavírus não temos que ter... Você perdeu alguns amigos agora com coronavírus, mister? Recente? E, portanto, isto não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. A gente eu não tinha a sensibilidade do que era isto. Hoje estou a perceber, não é? E, portanto, é preciso também aqui no Brasil começarmos a pensar que não é só nos outros países, não é? Isto é um vírus que aparece facilmente em todo o lado e isto mexeu com a equipa sentimentalmente. O facto de hoje notar que os adeptos também mexeu, ainda bem. Eu acho que isto vai ter que parar, não é? A próxima jornada, eu penso que não pode haver jogos do estadual, não pode emocionar. A gente tem que defender, os jogadores não são super-homens. O Flamengo neste momento é uma equipa que está no risco. A gente teve contato com uma pessoa, não é? Não sabemos o que é que pode acontecer e portanto espero que este tenha sido o último jogo desta situação que é muito complicada para todos nós. Está aí o Instagram do Mister com uma nota de esclarecimento. Ele disse que foi um dia triste porque ele obteve uma informação desencontrada sobre a morte de um amigo querido. Na verdade, a informação correta é que ele está em estado grave no hospital. Lamento muito pelas vítimas dessa tragédia mundial e me solidarizo com as famílias das vítimas e peço a Deus pela cura dele e de todos que estejam atingidos por essa pandemia do Covid-19. Estejamos todos unidos em oração neste momento, atenciosamente. Jorge Jesus, no primeiro momento, ele achou que um amigo tinha falecido e aí veio a notícia de que o amigo está em estado grave, internado, mas está vivo. E ele fala que teve contato com uma pessoa, é o vice-presidente de consulados e embaixadas do Flamengo, Maurício Gomes de Matos, que foi diagnosticado com coronavírus. Esteve em voo, inclusive, com jogadores, dirigentes do Flamengo, e é uma preocupação muito grande no Flamengo ainda. Domenico Di Masi, o italiano filósofo do ócio criativo, o Globo publica um artigo muito legal dele hoje, falando da necessidade que a gente tem de ocupar o tempo